alegria estarmos aqui para adorarmos o nosso Deus. Acabamos de cantar que o nosso desejo é construir as nossas vidas em Cristo Jesus. Alicerçar nossos lares, nossas famílias, o nosso eu na rocha que é Cristo. E assim a gente jamais será abalado. Essa música tem tudo a ver com a nossa série que se inicia hoje, mas antes disso eu quero trazer alguns pequenos avisos. Semana que vem, próximo domingo, nós temos a celebração da Ceia do Senhor. Então, quero te convidar a estar aqui no próximo domingo para juntos estarmos ao redor da mesa de Cristo Jesus, onde a presença de Cristo se faz real e espiritual nas nossas vidas, no partir do pão, no tomar do cálice. Prepare o seu coração para estar celebrando junto com a igreja, o corpo de Jesus, a ceia do Senhor. Nós estamos organizando o retorno dos PGVs. Pastor, o que é o PGV? É o pequeno grupo de vida. Nós entendemos que a igreja se reúne de maneira comunitária e geral aos domingos, o dia do Senhor, e é um privilégio você estar aqui nessa manhã, iniciando o domingo, louvando e adorando a Deus. É aqui onde nós nos edificamos mutuamente através da proclamação da palavra e entregando ao Senhor cânticos de louvor e adoração. Mas nós entendemos também que a espiritualidade, ela é desenvolvida no compartilhar uns com os outros. Como a igreja ela vai crescendo, isso é maravilhoso. Aos domingos a gente não tem tempo de conversar, de explorar, de compartilhar orações, de falar sobre fuscas e opalas, né, Marcos? Então a gente precisa, ao longo da semana, se encontrar em lares. E assim, nós nos encontramos em pequenos grupos de vida, refletimos de acordo com a mensagem que foi pregada, oramos uns pelos outros. Nós iniciamos o ano passado, tivemos alguns grupos, foi maravilhoso, aí a gente teve esse tempo de férias, encerramos, e agora em fevereiro nós retornamos. Tanto os mesmos pequenos grupos como novos. Pastor, eu gostaria de participar, me procura. Depois do culto, vem, conversa comigo. Ah, pastor, eu gostaria de participar e fazer um treinamento de liderança de pequeno grupo, porque eu já fazia isso antigamente. Eu morava em outra cidade, e lá eu tinha um pequeno grupo na minha casa. Conversa comigo, vamos fazer isso. Pastor, eu não tenho o dom de liderar, mas Deus me abençoou com o dom da hospitalidade, e a minha casa está aberta para receber os irmãos. Nós precisamos também de lares. Me procure para a gente se organizar e iniciarmos agora nos próximos 15 dias o retorno dos pequenos grupos. Os pequenos grupos que estavam ativos, provavelmente essa semana ou no mais tardar na próxima semana, na outra, já irão retornar, os líderes já vão emitir avisos para o retorno dos pequenos grupos, às vezes no mesmo horário, mesmo local, às vezes vai fazer alguns ajustes. Temos pequenos grupos de jovens casais, onde o Gustavo e a Thaís lideram. Temos pequeno grupo, de maneira geral, de famílias, que lidera o Beto, a Evânia, a Suzana e o Bill. Procure essas pessoas, me procure, e vamos continuar edificando uns aos outros através do compartilhar da oração da leitura bíblica. Nós também estamos acolhendo e recebendo voluntários que queiram servir nos ministérios da IPPark. Então, de repente, você tem um dom, você já serviu ou você quer aprender. Por exemplo, nós estamos precisando de voluntários na equipe de projeção, onde está lá a Thaís. Vamos olhar para a Thaís, olha só, que menina fofa. Ela ama que eu faça isso, né, Thaís? Né? Depois ela vai falar, pastor, muito obrigado. Né? A Thaís, ela tem liderado esse ministério, ela tem servido com zelo ao Senhor, então ela também faz treinamento sobre como que coloca as músicas aqui, como é que pega as pregações, os slides do Drive, e de repente você quer servir lá. Nós estamos precisando de pessoas para que participem dessa escala. Por favor, me procure, me procure. Ah, eu quero servir no Ministério Kids. Eu já servi como auxiliar de educação. Eu até trabalho em escola ou não trabalho em escola. Também me procure. E também o Ministério de Recepção e Acolhimento. O Ministério de Recepção e Acolhimento, hoje quem estava servindo conosco é a Maísa ali. A Maísa tem toda uma equipe, nós precisamos de mais voluntários. Então, você que gosta de bater papo, você que gosta de sorrir, Deus te deu esse dom.
para receber as pessoas, para que elas sejam bem acolhidas aqui na nossa igreja, para que elas saibam algumas informações. Isso é super importante. De repente você está vindo pela primeira vez aqui na Presbiteriana do Parque, e você precisa de uma informação simples, que é onde eu posso beber água? Onde é o banheiro mais próximo? E essa equipe maravilhosa e linda está à disposição para te dar as informações, para que você possa se sentir em casa, uma vez que nós somos uma grande família, a família de Deus. Então me procure, você que deseja participar. Todo cristão, discípulo e discípula de Jesus foi chamado a servir na sua comunidade local, tá? Então se você é cristão, se você é cristã, discípulo e discípula de Jesus, eu vou te dizer uma coisa, você não tem opção, tá? Você foi chamado, todos foram chamados a servir, tá? Então Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Então coloque isso diante da obra do Senhor. Bom, mais uma vez, graça e paz a todos os irmãos e irmãs. É uma bênção estar de volta às atividades da Presbiteriana do Parque. Eu tive um tempo de férias, foi um tempo abençoadíssimo de férias, né? Foi um tempo de descanso, foi um tempo com a família, deu tempo de eu viajar para Leme, deu tempo de viajar para Itapetininga, deu tempo de descansar, de ter tempo com a família e até, vou dizer uma coisa, enjoar de férias. Gente, quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe, inclusive, o que aconteceu nos bastidores, né? Férias até obrigadas, né? O presbítero Onofre, meu querido presbítero, falou, pastor, você tem que tirar essas férias aí, tem muitas férias acumuladas e tem que tirar, você tem que parar. E com a sabedoria do presbítero Onofre, graças a Deus eu tive esse tempo precioso, que é só depois de uns 10, 12 dias que a sua mente realmente vai desligando e deu para descansar e recuperar as energias para esse ano que se inicia. Eu estava com saudades dessa família linda, IP Parque, que saudade eu estava de vocês, de expor a palavra de Deus, do privilégio desse momento onde juntos nós somos edificados como igreja, como corpo de Jesus. Então vamos lá, hoje nós iniciamos uma série nova chamada Mais Fundo, transformação real para quem tem sede de vida. Afinal, todo mundo tem sede de vida. Todo mundo tem sede de viver. Mais fundo é o tema dessa mensagem. Ir mais fundo na vontade do Eterno, na vontade de Deus e saber que nele, em Deus, sempre há mais. E esse mais de Deus é, segundo as Escrituras, um mistério, um glorioso mistério, um mistério que se apresenta no mais do que jamais poderíamos esperar, mais do que jamais poderíamos um dia sonhar, muito mais do que jamais poderíamos explicar. Então, um dos versículos que vai nos acompanhar ao longo dessa série, um versículo base da série e não da mensagem específica, é aquele versículo que está em Romanos capítulo 11, verso 33, que diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, profundidade, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ir mais fundo é um convite para neste ano de 2023, você que está aqui nessa manhã, hoje, agora, aqui, sairmos de nossa zona de conforto, da superficialidade e, de fato, mergulharmos na profundidade da riqueza de Deus, sobre quem é Deus e esse mistério glorioso dele sobre as nossas vidas. O texto base dessa manhã se encontra lá na carta paulina de Efésios. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia, ligar o seu dispositivo eletrônico, seja no celular, ou acompanhar o texto bíblico que será projetado. Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao verso 21. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Enquanto você abre a sua palavra ou liga o seu dispositivo, eu quero também trazer uma boa notícia para vocês. Semana que vem, o Ministério Parquinho está de volta, hein, gente? Então, toda a equipe de kids, das crianças, já descansaram, já fizeram reuniões, já estão aí com as energias renovadas para ensinar os nossos filhos, os nossos pequenos, sobre a riqueza do conhecimento de Deus. Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Olha só o que diz. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra.
Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, séculos e séculos. Amém. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa manhã, onde o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia é renovada em cada coração presente aqui, Deus. Ó Pai de amor, obrigado, Deus, porque assim como essa brisa sopra sobre nós, o Teu Santo Espírito sopra onde Ele quer, e pedimos que Ele venha soprar sobre os nossos corações, trazendo entendimento, conhecimento e sabedoria através da Tua palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Você já percebeu o quanto nós, eu e você, todos nós seres humanos, somos atraídos por coisas profundas. Já parou para pensar nisso? Qualquer coisa profunda, em todos os aspectos, nós sempre queremos ir mais a fundo de como as coisas funcionam. Já viu aquelas crianças que querem saber como tudo funciona, né? Aqueles programinhas que fazem mais sucesso com as crianças, né? Eu quero saber por que o gato mia, por que a melancia, esqueci a canção da música, né? Verde por fora, vermelha por dentro, tem até uma cançãozinha assim. As crianças querem conhecer, nós adultos queremos conhecer, gostamos de explorar, gostamos de descobrir coisas novas, e por mais que conheçamos a superficialidade das coisas, nós preferimos o quê? A profundidade. Nem que isso tenha riscos, mas nós gostamos disso. Férias de verão na minha família. Família Campos. Como é que funciona férias de verão na família Campos? Ela é simples demais. Isabela Radassa, minha filha que está ali, desde os 6 anos, ela vai todas as férias de verão para um acampamento cristão, né? Então a gente envia ela para ficar uma semana no acampamento de férias. Esse ano ela esteve lá no MAB. E aí o que a gente faz? Eu e minha esposa aproveitamos para ir para a praia, né? Esse é o combinado. Ela vai para o acampamento, nós vamos para a praia. Aí você fala assim, nossa, pastor, mas se deixa ela no acampamento e vai para a praia, pergunta para ela o que ela prefere. Ela vai falar acampamento. E esse ano não foi diferente, né? Eu e minha esposa deixamos a Isabela lá no MAB e demos um pulinho nas praias de Ubatuba, né? Que 40 dias chovendo, né? 40 dias chovendo, encontrei com algumas pessoas antes de ir, eu vou para Ubatuba, vai lá para Ubachuva e tal, né? Mas, os 3 dias de sol, gente. 3 dias de sol. 3 dias de sol, foto, registrado, tudo. Entendeu? Por quê? Porque Deus é bom, né? Então tá aí a dica. Quer ir para Ubachuva e não tiver chuva? Leva o sacerdote. Leva o pastor, a sua família. Não vai chover lá, entendeu? Quando a gente estava indo embora, começou, claro que é uma brincadeira, né, gente? Começou a nublar, mas a gente agradeceu a Deus, porque a gente precisava de um tempo de descanso, e Deus nos abençoou de uma maneira incrível, né? E também uma coisa que sempre acontece, isso até antes de eu casar, já acontecia, até, eu tenho a imagem da minha mãe está ali, ao fundo, ao lado do meu pai e da minha irmã, a Glau ali, eles são de Itapetininga, metrópole Itapetininga, que eu sempre falo aqui. Conhece Metrópole Itapetininga? Tem algumas pequenas cidades ali na região, Sorocaba, Votorantim faz parte, eles estão lá em Itapetininga, vieram aqui, e eu me lembro, desde pequeno, a minha mãe, lá na areia, volta, você está muito profundo, e tal. Eu achei que essa cena iria acabar, mas agora a cena continua, com a minha esposa, volta, o que você está fazendo aí no fundo, e tal. E o que acontece? Eu vou nadando, né? E aí chega um momento que eu estou mega distante, água salgada, fácil de boiar. Você chega a dormir lá, fica tranquilo,
Às vezes você pega um SUP, né, aquela prancha de stand-up paddle, e você vai mais longe ainda. Deita e fica lá. E aí minha esposa fica brava. Na hora que você deita, eu não consigo te ver e tal. Né? E aí ela brigou comigo de novo e falou assim, por que sempre se repete isso? Você sempre tem que ir lá onde não tem ninguém, lá no fundo. E aí eu parei para pensar. E eu não sabia a resposta. Eu não sabia responder objetivamente. O que eu sabia dizer para ela é que quanto mais fundo eu ia, mais eu contemplava a beleza da criação, mais eu contemplava a beleza do oceano, mais eu contemplava a beleza do silêncio, das águas, do céu, do sol, a beleza do poder do eterno sobre a criação. Então, atraído pela profundidade, porque a superficialidade não nos satisfaz. E eu tenho amigos que gostam de entrar em trilhas, eu tenho outras pessoas que gostam de conhecer cachoeiras, porque nós somos atraídos pela profundidade. E essa é a resposta para o coração humano. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Isso significa que Deus não nos criou para a superficialidade. Então alguns gostam de aventuras, outros gostam de velocidade, outros gostam de altura, outros gostam de descobrir as coisas, outros gostam de mergulhar em livros, outros gostam de, enfim, todo mundo gosta de profundidade. Por quê? Porque Deus não é superficial. Ele é eterno. E Ele colocou, inclusive, sobre o meu e sobre o seu coração, o anseio pela eternidade e o desejo de se relacionar com aquele que é pleno em sua plenitude divina. Deus nos criou para irmos mais fundo. Ou seja, crescermos em intimidade com Ele, nos aprofundarmos em Sua graça e desenvolvermos o conhecimento de Cristo Jesus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster vai nos lembrar disso. A pergunta número 1, a gente ensina para as crianças, qual é o fim principal do homem? Vamos responder? Vamos lá juntos? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por quê? Porque Deus nos criou dessa maneira. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A quem tenho os céus, nos céus, senão a ti? A pergunta do salmista. E na terra, nada mais eu desejo além de ti. Salmo 73. E se vivemos para o Senhor, nós vivemos para o Senhor. E se morremos, nós morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Romanos 14. Por isso, as nossas vidas, elas só fazem sentido quando compreendemos que é no Senhor que nós vivemos, é no Senhor que nós movemos, é no Senhor que nós existimos. Por isso que nós somos pessoas profundas. Deus nos criou com esse anseio pela profundidade. Agora, olhando para a sua Bíblia, no texto que nós começamos a ler, você vai perceber que o texto é uma oração de Paulo pelos cristãos, uma oração de Paulo para a igreja, uma oração de Paulo que faz sentido para nós hoje. E muito embora ela comece no verso 14 e termine no verso 19, o pedido é um só. Qual que é o pedido? Que os cristãos sejam fortalecidos interiormente. Versículo 16, o que diz? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça onde? Vamos lá, onde? No íntimo do seu ser. Onde? Íntimo do seu ser. E aqui está o primeiro ponto. Ir mais a fundo é ser fortalecido interiormente. Interiormente. Veja bem, não é fisicamente, ok? Fazer academia é super legal. É importantíssimo para a saúde. É a resolução que eu fiz para o ano de 2022 e não completei. Eu preciso completar esse ano, porque é importante para a saúde, ok? Mas ir mais fundo não é sobre ser um marombeiro de Jesus, tá? Não é sobre físico, também não é sobre aparência. Não é sobre aparência. Claro que é importante nós nos vestirmos com bom senso, mas ir mais a fundo não é eu colocar uma faixinha na testa 100% Jesus. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Formação espiritual é realidade interior.
Realidade interior que, obviamente, culmina com uma vida enraizada no amor de Cristo Jesus. E então essa vida enraizada em Jesus, ela se torna o quê? Inabalável. Indestrutível. Por quê? Porque ela está alicerçada, ela está fundamentada em Jesus. Pronto, é isso que nós queremos. Não é verdade? Não é isso que você quer? Uma vida fortalecida em Jesus, não é isso que eu quero? Amém? Nós queremos isso, né? Uma vida fortalecida em Cristo Jesus. Mas o que acontece? Parece que a gente vive lutando contra isso. E é normal. Quem aqui conhece aquele meme que às vezes recebia por WhatsApp, ou via em grupos de Facebook? O que nós queremos? Quem aqui já viu esse bonequinho? O que nós queremos? Já viram? Não? Muitos já viram? Vou colocar aqui para vocês. É esse bonequinho. O que nós queremos? O pessoal responde, profundidade com Deus. E como nós queremos? No conforto da superficialidade. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Você quer profundidade com Deus, mas quer ficar no conforto da superficialidade? Aí não tem como. Então, se a superficialidade traz conforto, porque ela fica na zona de segurança, e ao mesmo tempo uma mesmice que nunca vai te preencher, o contrário é verdadeiro. Ou seja, ir mais fundo fortalece o meu interior, o seu interior, só que traz desconfortos. Traz desconfortos. E é exatamente isso que nós precisamos ouvir nesse início de 2023. Para o quê? Para que as nossas vidas não fiquem repetindo superficialidades. Então, para haver mudanças significativas na minha vida e na sua vida, nós precisamos o quê? De novas narrativas. Novas narrativas, novas histórias, uma nova maneira de você se posicionar diante da vida. Portanto, saiba uma coisa importante, que ir mais a fundo vai te trazer desconforto. Eu vou te falar uma coisa importante. Pode colocar o próximo slide. Deus não está tão preocupado com o teu conforto, sabia? Mas sim com o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus não está tão preocupado com o seu conforto, mas sim com o propósito que Ele tem para a sua vida. E o que é o propósito? Está aí na Bíblia, está no texto que nós lemos, versículo 19. Qual que é o propósito? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o caminho de maturidade na fé, que implica em situações, sim, de desconforto. Maturidade na fé é desconforto. Até porque Jesus já tinha dito para mim e para você, lá nos Evangelhos, que não tem como seguir a Cristo sem renúncia. Não tem como seguir a Jesus sem dizer não para o próprio eu. É difícil, né? Às vezes você até consegue dizer não para outras coisas, mas e dizer não para a sua própria vontade? Isso é renúncia. E Jesus nos chama para isso, que para segui-lo tem que negar a si mesmo. Ou seja, eu vou te dizer uma coisa importante. Alguns de vocês, neste ano, terão que terminar relacionamentos que te prendem a superficialidades. Já pensou nisso? Ter que terminar relacionamentos que te prendem a superficialidade. Relacionamentos de namoro, relacionamentos às vezes de amizade, relacionamentos às vezes de colega que te seguram numa superficialidade e você vai ter que terminar. Outros terão que pedir a conta do próprio emprego para sair de uma zona de conforto, ou para sair de uma zona, ou para sair de um local, de uma função que não esteja honrando e glorificando a Deus. Já pensou nisso? É fácil? Não é. Alguns vão ter que dizer tchau, para coisas boas. Puxa, mas aí complica. Porque dizer tchau a Deus para coisas ruins é fácil, é tranquilo, isso nós fazemos, mas Deus te conduzirá para um relacionamento mais profundo, com propósito, com visão, neste ano de 2023, e que você terá que dizer adeus para algumas coisas boas. Já pensou nisso? E por quê? Como assim, pastor, dizer tchau para coisas boas? Porque algumas dessas coisas boas, e de fato elas são boas, elas podem muitas vezes gerar um conforto, uma distração que te afasta do relacionamento com Deus. Então nós estamos num caminho de ir mais fundo no conhecimento de Deus, num caminho de ir mais fundo na fome e sede pela palavra. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, você está pronto para em 2023 ir mais fundo com Deus? Esse é o chamado de Deus para a igreja. Esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para você, esse é o chamado de Deus para nós. Por isso que Paulo ora para todos os santos. E não tem como ficar neutro. Aliás, não existe nada neutro nessa vida. Eu vou te falar, não existe nada neutro, tá?
Não existe aquela frase, não, pastor, eu estou de boas. Pastor, está tudo certo. Pastor, eu não preciso ir mais a fundo, porque, veja bem, pastor, eu não estou na superficialidade, né? Então, está tudo sob controle na minha vida espiritual, está tudo certo. Eu vou te dizer uma coisa, impossível ficar na neutralidade, pois ou você está numa direção intencional de conhecer o amor de Cristo Jesus narrado nas Escrituras, ou você está à deriva. E se você está à deriva, consciente ou inconscientemente, você será levado para mais distante de Deus. Lembra do exemplo que eu te dei? Que eu vou pro mar e às vezes fico lá algumas horas, minha esposa fica brava. Um dos motivos que ela fica brava é o seguinte: estou lá boiando, durmo, estou à deriva, não percebo, vou para o lado. Aí quando eu percebo, eu estou longe. Por quê? Porque não existe neutralidade. Agora pega esse exemplo, essa analogia e coloca para a sua vida espiritual. Se você ficar neutro, se você ficar à deriva, você será afastado do governo e da vontade de Deus. Então, essa é a nossa má notícia, chamada pecado. Naturalmente, nós nos afastamos de Deus. Por isso, nós precisamos o quê? Desenvolver uma nova narrativa. Qual é a nova narrativa para 2023 para mim e para você? Simples. Em 2023, nós vamos mais fundo na vontade de Deus. Isso que você precisa guardar no seu coração. Em 2023, eu vou mais fundo na vontade de Deus. E isso exige intencionalidade. Então hoje, você que está ouvindo aqui essa mensagem, você tem a oportunidade agora de intencionalmente buscar se aprofundar em Cristo Jesus nesse ano. Vai te tirar da zona de conforto? Sim. Terão desafios? Vários. Mas o que a palavra de Deus nos garante é que Deus age poderosamente em, sobre e através de nós, fortalecendo o nosso interior. E que ir mais fundo é estar no propósito e na vontade de Deus, prosseguindo no conhecer de Cristo Jesus. Faça um exercício. Olhe para a sua história. Olhe para a sua vida. Comece a olhar para a sua vida. Quantos momentos terríveis você passou? Para e pensa. Começa a refrescar. Esse exercício a gente está fazendo aqui agora. Quantos momentos difíceis você viveu? Lembra? 10 anos atrás. 15. Lembra aquilo que você sofreu? Seu filhinho pequeno. Lembra aquilo que você sofreu na sua juventude? Lembra? Começa a trazer a sua memória. Agora pensa. Como é que você está aqui hoje? É porque você superou. Então como que você está aqui hoje? Porque Deus te conduziu em sua vontade de uma maneira que você jamais imaginou. Houve momentos que você pensou assim, não vai dar. Houve momentos que você falou, eu não vou conseguir. E há um momento do aqui e agora onde você está aqui sustentado pela graça de Deus. Então o que eu quero te dizer para você nessa manhã é que talvez você agora novamente esteja com um grande problema. Talvez hoje você esteja lutando contra a depressão. Talvez, isso há tempos, talvez hoje você esteja com medos dos desafios que já te aguardam em 2023. Talvez hoje você esteja envolto em tantas preocupações, das mais profundas em relação ao seu trabalho. Talvez você esteja numa batalha em relação à saúde dos seus filhos. Talvez você esteja enfrentando algo extremamente doloroso, mas olhando para a sua história, olhando para o caráter de Deus revelado na cruz de Cristo Jesus, você já parou para pensar que Deus quer revelar a você quem Ele é e quem Ele sempre será, e que Deus é muito maior do que os seus problemas. É isso que Ele quer revelar para você. Portanto, vai mais a fundo. Ele é o Deus que detém toda a força. Ele é o Deus que detém toda a sabedoria. Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas. Pastor, mas o mundo está muito louco. Pastor, o mundo está tudo virado. Pastor, as pessoas estão perdidas. Pastor, a violência tem aumentado. Pastor, a desigualdade social. Eu sei, nós sabemos de tudo isso, mas Deus é soberano e Ele governa sobre as nossas vidas. Ele não perdeu o governo. Ele não falha. Ele tem propósitos, planos bons e de esperança para você. Então a mensagem é, que tal abrir os olhos do seu coração para esse Deus que te chama a ir mais fundo nesse ano? Esse é o ponto.
Desenvolva uma nova narrativa. Em 2023, eu vou mais fundo na vontade de Deus. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que ir mais fundo, obviamente, requer disciplina. Requer disciplina, não apenas desejo, não apenas emoções. Desejos, emoções a gente tem. Vontade a gente tem. Eu lembro que um dia eu estava comentando com o esposo da Renata, o Rodrigo. O Rodrigo é músico profissional, toca guitarra. E eu falei assim, nossa, Rodrigo, eu sempre tive o desejo de aprender a tocar baixo, né? Fazer aqueles groove e tal. Ele falou assim, pastor, só estudar e aprender, né? Eu falei assim, eu sei, né? Mas por que eu não consigo? Daí ele falou assim para mim, quando você fica um dia longe do seu instrumento, o seu instrumento fica 3 dias longe de você. Eu falei, uau! Porque se você fica um dia longe da palavra de Deus, como é que você vai se alimentar do Deus que quer se relacionar com você? Então requer disciplina. Hoje você escova os dentes 4, 5 vezes por dia, porque quando você era criança, seus pais estabeleceram uma disciplina que se tornou um hábito na sua vida, ok? Então nós podemos ter o desejo, nós podemos sentir, nós podemos nos emocionar, muitas vezes até com canções de encontros aqui na igreja, e tudo isso é muito bom, todo esse desejo é maravilhoso e vem de Deus, mas toda essa paixão sem disciplina, ela não persevera. Ela não se sustenta, ela não se desenvolve. Então, como igreja, nós, eu e você, precisamos desenvolver as disciplinas espirituais. E aí eu estou falando das disciplinas simples que a gente encontra aqui. Oração, jejum, leitura da palavra, devocional, meditação na palavra de Deus. Essa disciplina que nos conduz num processo de maturidade. Trata-se de uma nova narrativa intencional. Eu quero ir mais fundo no meu relacionamento com Deus. Então eu vou intencionalmente reconfigurar hábitos. Gente, é reconfiguração de hábitos. Isso requer disciplina. Eu não sei porque eu não consigo ir para a academia. Porque você não reconfigura os hábitos, você não coloca na agenda. Se você não tem disciplina, você precisa de despertador. Se você não tem disciplina, você precisa colocar na agenda. Você precisa ir. Da mesma forma acontece com a nossa vida espiritual. Reconfigurar os hábitos. Eu preciso me alimentar disso diariamente. Agora me responda. Como é que Paulo coloca em ação um desejo que ele tem por todos os seus irmãos em Éfeso para que eles fossem fortalecidos no interior? Como é que ele coloca esse desejo em ação? Simples. Ele ora. Ele faz isso orando. E é assim que começa o texto. Olha só o que diz o verso 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Ajoelho-me. Eles falam assim, uau. Pastor, mas qual que é a novidade disso? Bom, na cultura judaica e da cristã primitiva, a maneira mais comum de orar era em pé e olhando para os céus. Tanto que houve uma grande discussão entre os rabinos mais antigos, né, até que eles chegaram a uma noção chamada de kavaná. O que é essa noção de kavaná? Eles discutiam se era melhor orar de pé, se era melhor orar sentado, se era melhor orar de joelho, e eles chegaram à noção de kavaná. A noção de kavaná é a noção de sinceridade. A sinceridade da sua postura, a sinceridade de como você se coloca diante de Deus. Então, dobrar os joelhos aparecem nos escritos paulinos apenas 3 vezes. Aqui no texto que nós estamos lendo, em Romanos capítulo 11 e também no texto de Filipenses capítulo 2. E essas 3 referências estão dizendo claramente que ele se coloca de joelho diante de Deus. Sem dúvida, essa postura corporal é uma atitude de reconhecimento a um governo soberano de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, Paulo ora de joelhos diante do Pai. Ele não ora deitado. Essa oração tão profunda, ela não é feita antes de dormir. Sabe aquela oração que é feita antes de dormir? Você está com mais sono do que vontade de falar com Deus. Você nem sabe o que está orando. Começa a orar devagar. Senhor Jesus, abençoa os meus pecados. Perdão por ir na igreja. Dorme. Acorda de manhã. Amém. Gente,
Não é esse tipo de oração, tá? Ele não ora fazendo outras coisas. Porque é chique orar dirigindo. É chique orar lavando louça. Gente, em todo tempo nós estamos em oração. Mas se você só ora nesses momentos, a gente tem um problema grave de você não priorizar um tempo a sós com Deus na sua vida. Então você está orando lavando a louça, orando dirigindo, porque esqueceu de orar no seu quarto, em secreto, de porta fechada diante de Deus. Nós temos um problema aí sobre o conceito de espiritualidade. Ele não ora pensando em outras coisas ao mesmo tempo. Paulo separa um tempo e corporalmente ele se ajoelha diante de Deus e ora. Isso é disciplina espiritual. E olha só que interessante. Muito embora possamos explorar, estudar e buscar racionalmente, intelectualmente, o sentido da vida, a profundidade e a realidade da vida só são reveladas através da vida de oração. É só através da vida de oração. Gente, já há algum tempo, eu estou lecionando na área de teologia, inclusive estou aqui em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, e assim, não é incomum, às vezes, nós ouvirmos histórias de grandes professores, chegou a escrever no quadro branco, em hebraico fluente, grego fluente, e que perderam a fé, que se afastaram de Deus. Por quê? Porque somente a intelectualidade, somente a razão, ela não se sustenta. O que Deus deseja revelar a mim e a você está na vida diária de oração. Estudar é bom, se aprofundar nas Escrituras é maravilhoso, mas a realidade da vida de oração é que faz a diferença. E nesse sentido, onde a oração reúne poder e amor, o teólogo N.T. Wright, ele nos ensina algo importante. Olha só o que ele diz. A oração é a relação do amor que se desenvolve entre Deus e a pessoa que ora. E a corrente de poder, você está fazendo uma referência a esse texto de Efésios, e a corrente de poder que vem de Deus para a pessoa, e especialmente por meio dela. Esse poder de Deus, ele é usado através das nossas vidas para abençoar outras vidas. Isso acontece na relação oração. Poder e oração. De novo, a oração é a relação do amor que se desenvolve entre Deus e a pessoa que ora, e a corrente de poder que vem de Deus para a pessoa, e especialmente por meio dela. Paulo, obviamente, já conhece o poder da oração. Então ele ora desejando que tanto os cristãos em Éfeso, como nós hoje que colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, possamos conhecer, possamos experimentar o poder que é essa vida de oração. E assim a gente experimentar a consumação do propósito eterno de Deus para a sua vida, que é revelada na prática harmoniosa da oração. Gente, Deus tem planos, Deus tem propósitos eternos, maravilhosos para as nossas vidas, e que Ele colocou de acordo com a vontade dEle, só a revelar a partir da oração. Da oração. E já pensou você viver dessa maneira? Recebendo através da oração aquilo que Deus tem guardado para a sua vida, de uma maneira segura, de uma maneira inabalável, porque você está fundamentado num relacionamento com Deus, enraizado nesse poder e nesse amor de Cristo Jesus. De novo, presta atenção, esse mundo é muito sombrio, esse mundo é muito vazio, esse mundo é muito superficial, o mundo do consumismo, o mundo do egocentrismo, o mundo da Netflix, o mundo de segunda a segunda, é muito vazio, para que você ache que dê para ter uma vida saudável, se encontrando com Deus apenas no domingo de manhã. Não dá! E ainda tem gente que acha que dá vir uma vez por mês, ou às vezes até Natal, Páscoa e de vez em quando. Não dá! Não dá! Por quê? Porque aí você vem aqui no domingo, e você canta, e você adora, e você sente que Deus está falando com você, porque Ele está falando com nós, glória a Deus por isso, né? E aí você volta para casa cheio da presença de Deus, e aí você tem um pouquinho da presença de Deus na segunda, mas daí terça-feira, quarta-feira, os ciclos disfuncionais da vida vão tomando conta da nossa agenda novamente, e aí a gente fica de novo numa vida superficial. Então, ir mais fundo requer disciplina, ou seja, tomar a decisão de ir mais fundo, não apenas nos domingos, mas de segunda a segunda. Como? No seu relacionamento com Deus. Por isso os PGVs aqui da Presbiteriana do Parque, por isso que eles acontecem no meio da semana, de preferência terça, quarta e quinta, porque você está no meio da semana.
você ouviu a palavra, você está num desafio com o teu chefe no trabalho, você precisa compartilhar isso com alguém, você precisa que alguém ore pela sua vida, aí você se encontra, aí você compartilha, você ora. Por isso que diariamente a gente precisa da nossa vida devocional, diariamente. Não tem como acordar de manhã e não ter um relacionamento com Deus, e não perguntar: Deus, o que eu vou fazer nessa manhã? Deus, o que me aguarda? Deus, como que eu posso blindar meu coração? Deus, como que eu posso glorificar o teu nome no meu trabalho, na minha empresa? A gente precisa de Deus diariamente. Ir mais fundo requer disciplina, para que assim vocês possam, diz a palavra de Deus, olha só, pode passar mais um, por favor, versículo 18 e 19, e assim vocês possam, vamos dizer juntos, vamos lá, todo o versículo, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Largura, amém, largura, comprimento, altura, profundidade, ou seja, em qualquer aspecto, em qualquer dimensão que você procure buscar sabedoria, nenhum ser humano pode ir mais fundo sem o conhecimento de Cristo. Não tem. E esse conhecimento de Cristo, que nos enche de toda a plenitude de Deus, ou seja, ir mais fundo é o que vai saciar a sua alma. Pastor, eu tenho tanta sede, eu também tenho. Pastor, eu tenho tanta fome, eu também tenho. É a plenitude de Deus que vai saciar e que faz satisfazer os nossos corações. Quem tem Cristo Jesus tem tudo que é necessário para aperfeiçoar a sua vida em Deus. Você precisa ir mais fundo, com disciplina, e experimentar transformação real. Ano novo, vida nova. Ano novo, novo eu. Mas já viu essas frases? Ano novo, vida nova, novo eu. Tá, todo mundo empolgado, todo mundo diz isso, e é muito verdade. Né? Quantas resoluções de ano novo você fez e colocou. E aí, você já viu dos anos passados? Quantas resoluções você realmente cumpriu? E aí? Aquilo que só dependia de você. Quantas você cumpriu? Aí o pessoal começa a ficar até meio, pastor, não sei, foram poucas, né? Não estou aqui para gerar peso na sua consciência, ok? Esquece agora todas aquelas que você não cumpriu. Esquece as que você não cumpriu. Comece a pensar nas que você cumpriu. Sabe, eu cumpri. Eu fui o ano todo na academia, eu cumpri. Eu melhorei a minha vida devocional, eu cumpri. Eu resolvi aquele problema com os meus pais, eu cumpri. Pensa nessas que você cumpriu. Como você cumpriu? Por que você cumpriu? Faz esse exercício. Eu cumpri porque eu fiz isso, eu cumpri porque eu mudei aquilo, eu cumpri porque eu intencionalmente. Você vai descobrir que todas as resoluções que você cumpriu, você só conseguiu fazer porque você criou uma nova narrativa para alcançar esse resultado. Se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Tudo vai ser igual. Mas se criarmos novas narrativas dirigidas por Deus, tudo será transformado. E o começo de tudo é saber orar. Por onde eu começo, pastor? Sabendo orar. Uma oração simples, mas extremamente desafiadora. E a oração que eu desafio você a fazer ao longo desses dias é a seguinte. Olhe para esse slide. Anote, escreva, tire foto, escreva num post-it, coloque na geladeira, porque é essa oração que eu quero te desafiar a fazer. Um lembrete diário na sua agenda. Deus, em qual direção o Senhor quer me levar em 2023? Eu quero ir mais fundo na sua vontade. Guia-me por Cristo Jesus, amém. Não é eu acho, não é Deus. Vou dizer um negócio interessante, nós somos presbiterianos, né? Calvinistas, e cremos que o nosso Deus governa soberanamente nas nossas vidas e que fomos predestinados por Ele para vivermos em sua glória. Glória a Deus por isso. Mas não se esconda atrás da doutrina calvinista. Deus, se for da tua vontade, guia-me. Você sabe que é a vontade de Deus. Faça a sua parte. Não diga, eu acho que eu quero. Faça essa oração sincera diante de Deus. Deus, eu quero ir
mais fundo na sua vontade, nem que me traga desconfortos, eu quero, guia-me por Cristo Jesus, amém. Sabe por que essa série se chama Mais Fundo, e não apenas fundo? Porque a palavra fundo sugere aonde eu quero ir. A palavra fundo sugere aonde você quer ir. Você sabe, eu vou estudar a fundo tal livro. Eu vou mergulhar até o fundo da piscina da casa do Leonardo. Eu vou me dedicar a fundo na função da minha empresa. Eu vou me dedicar a fundo nesse cargo que eu fui promovido. Você sabe até onde é o fundo. Você sabe onde é o limite, mas quando se trata de Deus, do que Deus tem a realizar em nossas vidas, você não tem ideia do que Ele tem preparado. Então não tem como dizer, eu quero ir a fundo, mas Deus me guia mais a fundo, porque certamente Deus tem algo maior para as nossas vidas. Pastor, de onde você está tirando isso? Do texto bíblico. Olha como o texto bíblico termina, e olha como nós amamos isso. Vamos ler juntos, porque essa é a palavra poderosa do Eterno para mim e para você. Vamos lá, 1, 2, 3, e... Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando se trata do reino de Deus, das riquezas e da graça do Eterno, simplesmente não tem limites. Vai muito além do nosso conhecimento, do nosso pensar. Você sonha com algo, mas você não tem ideia da grandeza dos planos de Deus para a sua vida. Você pode pensar, você pode achar que tem uma coisa que é boa, mas você nem imagina a coisa maravilhosa que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo que você pedir, tudo que você pensar, tudo que você imaginar, ainda é menor do que os planos do Eterno para a sua vida. Mas eu sonho com isso, eu sonho. Às vezes eu falo com os meus amigos, eu sonho com 2 cultos aqui, eu sonho com essa igreja cheia. A gente nem imagina, a gente tem que multiplicar por 10, a gente tem que multiplicar por 100, porque vai infinitamente mais do que a gente possa imaginar. É o que Deus tem para a sua vida. Ore, busque, Ele tem coisas maravilhosas. Esses são os propósitos eternos de Deus. A gente não pode diminuir Deus, porque Deus é infinitamente mais. Ir mais fundo é ser fortalecido interiormente, isso traz desconforto. Ir mais fundo requer disciplina. Concluindo, o resultado desse verso, dessa palavra, é que quando se trata do reino de Deus, você está continuamente se aprofundando na largura, no comprimento, na altura e profundidade de Cristo Jesus, que excede todo conhecimento, todo. Quanto mais um cristão conhece sobre Jesus, mais maravilhado ele fica sobre o amor de Cristo sobre nós. Então você só ganha com Jesus, é ganhar ou ganhar. Quanto mais você busca, mais você conhece o amor dele. Esse é o segredo. Talvez, a Bíblia não diz, né? Paulo não diz, mas talvez seja aquele segredo de Paulo, de aprender a viver contente em qualquer e toda situação, sabe? Onde ele sabe que tudo ele pode naquele que o fortalece. Esse é o segredo precioso que o Espírito Santo de Deus te dá nessa manhã. E saber disso vai mudar toda a sua narrativa, pois vai te fazer perceber que sempre haverá um nível mais profundo, um nível ainda mais maravilhoso para conhecer a gloriosa riqueza de Deus. Hoje é hora de mudar as narrativas. Essa série Mais Fundo está só começando. Mas hoje, agora, eu te desafio a você fazer essa oração de que em 2023 você vai ir mais fundo para conhecer o amor de Cristo Jesus. Viva mais fundo e você verá o poder de Deus atuando infinitamente mais na minha e na sua vida para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Amém? Gente, preguei hoje, né? Estava de férias, desculpa, gente. Estendeu um pouquinho, né? A esposa está lá olhando, batendo no relógio, né? Estava de férias. Lições práticas de vida. O que a gente leva para casa, gente? O que a gente vai fazer? Se a gente precisa exercitar de segunda a segunda, a gente precisa de exercícios espirituais, correto? Então eu vou te auxiliar. Ponto 1, faça uma lista de gratidão. Faça uma lista de gratidão. Não fique pensando, não deixe que os problemas que você esteja enfrentando tome proporções maiores daquilo que você tem para agradecer.
Não subestime pequenos atos de gratidão. Deus, obrigado pelo alimento. Deus, obrigado pela alegria dos meus filhos. Deus, obrigado pelo sol. Faça uma lista de gratidão. Todo dia, um motivo de agradecer. Lembrou de alguma coisa? Escreve, agradeça. Coisas ordinárias se revelam extraordinárias no dia a dia, através do amor de Deus. Às vezes é um abraço do seu filho. Às vezes é um sorriso dos seus pais. Agradeça. E medite em Efésios 3, 20 e 21. Pensando sempre que Deus pode triplicar, quadruplicar aquilo que você esteja sonhando. Segunda liçãozinha prática de vida, uma oração para 2023. Você vai fazer essa oração. Você vai se colocar, parar, colocar diante de Deus. E você vai dizer, Deus, em qual direção você quer me levar em 2023? Eu quero ir mais fundo na sua vontade. Guia-me por Cristo Jesus. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Não é para entregar o objetivo, é para entregar o teu caminho, tá? É o caminho. Deus, onde o Senhor quer me levar? Eu quero seguir o teu caminho. Guia-me. É na tua vontade que eu quero ir. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos mais fundo? Amém?